Do São Paulo, mais especificamente de James Rodrigues. São Paulo promete para essa semana uma reunião importante com o James. A ideia era fazer essa reunião durante o período de férias. Como o James viajou, o empresário dele também, o tricolor não teve espaço para se comunicar com o jogador. Na volta das férias, início de preparação, o foco todo na final da Supercopa, vocês já sabem, né? O James se recusou a viajar com o time para Belo Horizonte, ignorou solenemente a decisão, nem fez postagem comemorando o título, e isso tornou a situação dele ainda mais insustentável dentro do tricolor. Jogador que tem muita dificuldade de se colocar à disposição, tem problemas físicos e não aceita o banco de reservas. Para piorar, ainda ganha R$1,5 milhão por mês. Tricolor ainda lhe deve prêmio pela assinatura do contrato referente ao ano passado. Técnico do São Paulo, Thiago Carpini, foi perguntado sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, não tenho problemas em respeitar a história do jogador, mas não pode se inverter a ordem dos processos. Primeiro vem o São Paulo, o James é um cara alto astral, não atrapalha em nada, só que ele vem sofrendo com a sequência de treinos. O James, nesse período de preparação, já apresentou dores na panturrilha, problemas no tendão e também desequilíbrio muscular. Diante desse cenário, as pessoas vão se sentar à mesa com o James e com o seu empresário para discutir a possibilidade da rescisão de contrato de forma antecipada. Se o James aceitar o rompimento do vínculo sem qualquer pagamento daqui para frente, o São Paulo vai chegar a um acordo e vai liberar o atleta para jogar onde bem quiser. Então, em pouco tempo, esse time do São Paulo está ficando calejado, está ficando robusto. O grupo está se acreditando. O grupo está... O Carpini chegou agora. O Carpini chegou há pouco tempo. Não é tanta influência assim do treinador. O grupo está fechado. Fechado no bom sentido. Não que não entra ninguém. Não. O grupo está acreditando. O grupo está confiante. Os caras conseguem jogar, sabe? E quem não fizer parte disso daí vai dançar, como é o caso do James Rodrigues. Ele errou em não ter ido lá. Como que o cara não vai junto com os companheiros para a final da Supercopa? E o time é campeão, todo mundo no campo vibrando, pulando, e o James Rodrigues não está lá. Isso significa para mim algumas coisas. Primeiro, não está tão comprometido assim, na minha visão. Segundo, não é um cara de grupo. Ele está pensando nele. Se eu jogo, eu vou. Se eu tô fora, eu não quero ir. Então, o São Paulo está num momento que quem não for de grupo, quem não fazer parte de uma aceitação que às vezes vai ficar no banco, às vezes vai jogar, vai cair fora. Vai dançar. Porque o São Paulo, é isso que o Renato falou. Nesse momento, o São Paulo, para mim, é um dos favoritos a qualquer título aí para frente. Nesse momento. Não tem nenhum time no Brasil, nesse momento, com tanta confiança, com um trabalho emocional forte, com um grupo unido, como tem o São Paulo. Por essas questões, principalmente por essa semana. Você vai lá, quebra o tabu. E no domingo... quebra o tabu do Corinthians na Arena, que nunca tinha ganho. E ganha a Supercopa do Palmeiras. E a Copa do Brasil foi contra o São Paulo. Foi contra o Flamengo. A Copa do Brasil foi contra o Flamengo. Olha os times que o São Paulo está encarando em momentos cruciais e ele está passando por cima. Não é contra qualquer um. O São Paulo não está ganhando de qualquer um. São Paulo está quebrando os tabus dele, né, contra times, dois rivais pesadíssimos, Corinthians e Palmeiras, e um Flamengo que é um time fantástico ainda, só não encaixou. Mas o time do Flamengo é fantástico. Eu acho o São Paulo fortíssimo pro ano, viu? Ganhou o Paulistão há 2 anos, aí ganha a Copa do Brasil e esse grupo tá ganhando confiança, Pascoal. O elenco do São Paulo é bom. O elenco do São Paulo é bom. Botou o Michel, né? O Michel hoje foi entrar de ponta esquerda. Aí botou o Michel de lateral esquerdo. Botou o Ferreirinha de ponta. Arrumou o lado esquerdo. Como é que ele arrumou? Tem a contusão do Rafinha. A gente lamenta a contusão do Rafinha, contusão muscular. Mas entrou lá o menino Moreira. Puxa vida. Aí o que fez? O Abel teve que fazer um rodízio de modificações para tentar marcar o Moreira. O Moreira foi bem, hein? Que o Moreira passava todas. Bem. E o Moreira entrou bem. Bem. Joga na seleção de Portugal, para quem não sabe, né? Joga na seleção portuguesa. Então, esse menino mudou muito a trajetória do jogo. Vê como é que um jogador pode mudar. Como o banco pode dar soluções para o treinador. O elenco do São Paulo tem soluções. Só não sai o Calher ali da frente. Isso. Só pensar que ele colocou o Érico, colocou o Ferreirinha, colocou o Galopo.
E botou o Caleri para ficar de ponta de referência, com 2 homens abertos pelo lado do campo e um cara para abastecer, que é o Galopo, que voltou muito bem. Você está vendo? Eu estou falando do elenco do São Paulo. Sim. O Galopo voltou muito bem. Eu só não entendi muito bem porque o Rames Rodrigues não quis viajar. Não entendo isso aí, não. Isso aí deixa os caras... O elenco todo vai ficar com o nariz virado para ele. Pô, pera um pouquinho. Você não ia jogar, tudo bem. Mas você foi convidado a ir. Todo mundo foi. Sim. Bobadilha, que acabou de chegar, estava chorando em campo. Ele estava chorando. Então, todos estavam ali, né? Tem jogador machucado, tinha jogador que não podia jogar, tem jogador que não tinha condições, todos foram. Aí o Rames Rodrigues não quer ir? Você só dá deixas boas aqui, Pascoal. Casares, Júlio Casares, presidente de São Paulo, falou sobre o tema. Vamos ouvir, Pascoal? Agora. Na tela, Casares falando. Ah, estamos chegando. Eu antecipou? É que eu vi você falando, eu vi o contexto. E aí o pessoal que dispara falou, mas não era agora. Desculpa aí, produção. Vamos ouvir, Casares. Eu acho que é uma opção, a maioria, todos vieram, mas ele não veio, mas ele estava torcendo, ele ligou pro pessoal aí, estava torcendo muito, e tenho certeza que amanhã ele está aí treinando com a gente. O que interessa é que o São Paulo foi campeão. Hoje nós temos que fazer perguntas assim, quanto tempo não ganhava? Como é que joga esse time? Como é que tá essa torcida que mais cresce no Brasil? Quando ganha fica fácil, né? Quando ganha fica fácil. Ô, Júlio, agora você tá arrumando da pauta pros outros para perguntar, Júlio? Ô, Júlio! Ele fumou de charuto no vestiário essa semana, hein? Muito bom. Começou na semana passada com a vitória do Corinthians, na quebra do jejum, que teve de champanhe e charuto nesses vestiários aí, ontem tava uma farra. Agora, me surpreendeu, sabe, começar com o Nicão. Também fez surpresa. Eu não imaginei que, não tendo o Lucas... Primeiro, eu achava que o Lucas ia jogar, ia tentar ali e tal, mas realmente deve ser grave, para não perdê-lo por mais tempo. Enfim, ainda assim funcionou. Claro que se ele joga, se ele está 100%, talvez o São Paulo não tivesse esses números que teve aí no jogo. O São Paulo seria muito melhor com ele em campo. Mas aí eu pensava em outras alternativas. De repente, o próprio Ferreirinha já começando ali numa correria, fazendo aquela coisa da esquerda para dentro. Ou que... Esse que entrou... Não, que entrou... Michel? Entrou no... O Moreira pela direita, o Michel, o Galopo? Galopo, ou logo com o Galopo, entendeu? Acho que, assim, na minha cabeça, não vai ter ele, Carpini vai pensar num ou no outro. Começou com o Nicão e tal. Eu acho que ele foi mal, eu só achei que o São Paulo ficou um pouco mais lento, né? Não estou dizendo que foi mal, eu digo como opção de saída, né? Sim, não tem ele, vão de Ferreirinha. Eu imaginei o Ferreirinha também. Ou então o Galopo. O Galopo, eu pensei até, um dos dois, mas enfim. Ele deu uma explicação sobre isso, né? O Carpini. Eu também, né, nos meus comentários ontem no Sport Center, eu falei sobre isso, como é o futebol. Ele é um cara mais jovem, tinha aquela coisa, como é que vai ser? Primeira decisão contra um treinador campeoníssimo, mais experiente. Como é que vai ser esse embate? Né? E ele foi ousado, claro, que tem um suporte, conversou, tinha isso em mente, vamos, é isso, acreditamos, mas o futebol é assim, né? Hoje aqui, se o São Paulo não ganha, a gente já está muito falando, muita gente já está falando, pô, caramba, mas você botar um meia de lateral esquerdo, porque ele termina assim, ousadíssimo pelo lado esquerdo. O Michel Araújo, ele não é lateral esquerdo, quebra um galho. O Ferreirinha não é um ponta de tanta recomposição na marcação. Mas como ele enxerga o Palmeiras mais conservador, jogando num 3-5-2, com um Mike pela ala direita e o Piquerez pela ala esquerda, acho que o Mike fez uma grande partida, para mim até o melhor. Do Palmeiras. Só se ele pediu para sair cansado, senão não tiraria, né? Sim. E ele vê esse movimento, né, de uma mudança, entrando o menino para fazer ali, é um cara mais conservador, ele soltou o time dele. Agora aquele negócio, como é que é o futebol, né? Ele corre um risco, porque se não ganha, tá vendo, ainda é inexperiente e tal. Olha, é o futebol, essa pressão. Mas ele explica que começa com o Nicão, que é uma dobra pelo lado esquerdo, para marcar esse lado forte que é Marcos Rocha e Mike. Que são cascudos experientes. Então, o duelo, ele é um meia pelo lado esquerdo que marca melhor do que o Ferreirinha. Sim. O Galopo não conseguiria fazer isso.
Ele dá uma explicação que Sim, não tá errado. E depois não. ele Fez troca os sentido, dois, né? ele troca o lado completo, o lado esquerdo, porque o Wellington sentiu panturrilha durante o jogo, ficou ali sentindo a panturrilha. E o Nicão nem voltou para o segundo tempo, né? Já saiu na primeira. Mas o Palmeiras muda também, né? Quando tira o Flaco Lopes, aí o Rony vai ser o centroavante e o John não é um ponta-ponta. O César dele falando que o Rato, inclusive, acho que ia ser dispensado num clube e tudo Não, mais. eles jogaram no mesmo time e tal, mas enfim, eu não sabia. Pra você ver como ele é tão jovem, né? Ele tem 39 anos. Enfim, chegou a jogar com o Rato. Deve ser interessante encontrar com o Rato agora. Assim, Como chefe. Como chefe agora. Ô, chefe. Aconteceu isso eu com o Cuca. Ah, é? Que legal. Você jogou e depois No Palmeiras com ele, depois foi meu treinador no Flamengo. Ah lá, que legal. É muito interessante isso. Mas, enfim, o início dele é espetacular. É porque se temia muito quando saiu o Dorival. Agora o São Paulo, como é que vai ser? Como vai fazer para enfrentar? Aí tinha até aquela dúvida, quem faria mais falta? O Dorival ao São Paulo ou o Hendrick ao Palmeiras nesse jogo? Essa decisão e tal. E o Carpini chegou e uma semana aí já está fazendo história. Porque é fazer história. 10 anos que não ganhava do Corinthians em casa. Sim. Outros tantos famosos, né? Sim. Não quer dizer que ele seja melhor do que os outros. mas Evidentemente que não. Mas o Ceni teve lá, o Muricy, etc. E ninguém conseguiu quebrar isso e ele foi lá e já quebrou. Então, muito bom esse início dele, muito promissor. E aí eu tô com o Zinho, assim, a gente torce para técnicos jovens, né? Ainda mais brasileiro aí que chegue. Vamos ver se vai vingar a história do Márcio no Corinthians, mas que esses caras mais jovens, o Márcio é um pouco mais velho que ele. 45. 45, ele tem 39. Ele tem 39, O Márcio está mais ou menos... O Abel é menos 45, 42, 43, 44, né? Abel. Então... Mas, enfim, voltando ao Carpini, parabéns, que acerto que foi, né? Cara, é legal que seja assim, né? Porque legal demais. E outra coisa, a gente vê quando a coisa começa a engrenar, aí sai o Caleri. Sai e fala assim, não, as coisas aqui já estão melhorando muito. Até o salário tá saindo legal. Falou Não falou isso? Falou. Até o salário já tá saindo no dia. E olha, e você sabe que o futebol tem uma grande doce mistério, né? O segredo do futebol, o doce mistério do futebol é simples. Um mês. É o salário no dia certo e o bicho no dia combinado. Pergunta pro Zinho pra ver se não funciona isso aí. Muito. Nossa, isso dá uma alegria, isso dá um sorriso no vestiário, os caras ficam felizes e jogar feliz é tudo que o jogador quer. Ele tem a felicidade pra jogar, tranquilidade. E rendeu uma graninha boa esse título. Opa! 6 milhões, né? 5 mais 1, né? 5 mais 1, isso. 5 mais 1, 6 milhões. Parece que dá para pagar o Rames Rodrigues, que está com um dinheirinho para receber, né? Ficou aquele pulguinha atrás da orelha. Será que ele não foi por causa dessa pendência? Acho que ele não foi porque ele deve ser bem chatinho. Mas é o seguinte, Rames, sou fãzaço. Mas não podia deixar Vai de um jogador, habilidosíssimo, uma técnica. Gosto muito mesmo. Canhoto, aí a gente fica olhando os canhotos, né? Sim. Assim. Mas vai ter que ralar muito para jogar nesse time, hein? Ainda mais depois dessa. Vai ter que ralar. O Lucas vai jogar quando melhorar. Ele vai. O Caleri falou sobre essa coisa de ganhar do Palmeiras. Palmeiras é bom demais, está ganhando de todo mundo, mas com a gente é diferente disso. O Caleri, vamos ouvir. Jogou uma... que nem o torcedor que me encontrou. Claro que eles não gostam de jogar contra nós, é certeza. Eles ganham de todo mundo, menos de nós. Mas eles tiveram sua época dourada quando perdimos o Paulistão, eles ganharam muito bem. Mas de aí em mais, a gente deixou ele fora 2 vezes na Copa do Brasil, a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. E agora, um título inédito para a instituição. Obviamente, ganhar nos pênaltis não foi o melhor jogo do mundo, mas a moeda caiu de nosso lado e São Paulo é o campeão mais uma vez. E eu prometi um dia que eu ia vestir essa camisa de novo. Eu cumpri, voltei, ganhei o título inédito da Copa do Brasil e agora o título que faltava para a instituição, a Supercopa 2024, em cima de um grande time, o clássico que é o Palmeiras. Então, acho que não tem mais discussão de quem é o mais grande do Brasil. Então, parabenizar a torcida do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, conquista importantíssima. O São Paulo, de todos os títulos, todas as competições que aí existem, o São Paulo agora venceu todas. Todas, não tem mais. E ainda brincavam, né, que faltava também para o São Paulo ter vencido o Corinthians de Itaquera. Não falta mais. O São Paulo venceu tudo o que podia, e é importante vermos os grandes de São Paulo
né, retomando o seu devido lugar. E é o caso do São Paulo, ganhar a Copa do Brasil e agora ganhar a Supercopa. Sobre o jogo, eu tô com o Paulo, foi um jogo de muita competição, foi uma partida de arrancar suspiros na sua beleza plástica? Não foi, claro, mas é uma decisão jogo único, né, Paulo? Há o respeito mútuo de duas equipes. O Palmeiras respeitou demais o São Paulo respeitou demais o Palmeiras teve oportunidades, pode ter tido até um pouco mais oportunidades que o São Paulo, mas o São Paulo teve uma bola decisiva com o Caleri, poderia ter sido a bola do jogo também, então o empate acabou sendo justo, e aí premiou o São Paulo que bateu, né? Eu não concordo com essa história de pênalti ser loteria, não, acho que o São Paulo foi mais competente, o próprio Abel admitiu no vestiário que o Palmeiras, nas suas 8 decisões por pênaltis, o Palmeiras perdeu as 7, e isso precisa realmente ser melhorado, então parabéns ao São Paulo, São Paulino tem que estar feliz da vida, minha mãe tá feliz da vida, é São Paulina. O Hendrick perdeu o pênalti hoje, hein? Você quer provocar a torcida do Palmeiras? Não, só tô falando que o Hendrick perdeu o pênalti hoje num jogo contra o Paraguai. Você vê, é uma coisa que o Abel tem que estudar, se é uma questão psicológica, se é treinamento, eu não sei o que acontece com o time do Palmeiras. A gente não vai lá mais ver, então a gente não pode nem falar. Marina Buffon tá lá no CCT da Barra Funda e chega com as informações do São Paulo. Nem o torcedor são paulino mais otimista poderia esperar um início de trabalho tão bom assim do Thiago Carpini no comando do Tricolor, não é isso, Marina? Pois é, o torcedor são paulino e o próprio Carpini também, acho que não estavam pensando que seria um início assim tão perfeito. A gente está aqui na Marquês de São Vicente, onde os dois CTs, né, o do Palmeiras e o do São Paulo, aí são divididos por apenas um muro, como a gente vem falando ultimamente aqui, e muito torcedor são paulino já passou gritando aqui com bandeira e tudo mais, então o torcedor tá daquele jeito, acordou feliz, bem humorado e não podia ser diferente, né? Mas por que a gente está falando dessa semana do Carpini? Porque além de ele estar invicto, ele ainda não perdeu no comando do São Paulo, são 3 vitórias, 2 empates aí dele desde o dia 12 de janeiro, que é quando ele foi anunciado aí no lugar do Dorival Júnior. Ele também conquistou uma quebra de tabu contra o Corinthians na última terça-feira. Teve a vitória lá na Neoquímica Arena, esse tabu de 10 anos lá na Arena Corintiana. E no final de semana conquistou esse título que ainda faltava no hall de troféus do São Paulo. Então vamos ouvir um pouquinho a palavra do jovem campeão de São Paulo, aí, Thiago Carpini, com 39 anos. Semana fantástica, incrível, única, né? Um tabu que incomodava assim, o São Paulo, por mais que a gente queira, em alguns momentos, vocês sabem disso, tirar um pouco o peso dessa responsabilidade, porque o jogo e o clássico por si só ele já tem uma responsabilidade, um peso muito grande que esses atletas carregam. Eu acho que o quanto a gente puder amenizar e dividir é o meu papel também, né? Então, essa quebra do tabu, a invencibilidade no Campeonato Paulista, a liderança do grupo, então tudo isso valeu demais. E eu tinha plena certeza do tamanho da importância dessa semana. Nós poderíamos agora estar aqui justificando uma semana ruim, a perda de um clássico, de 2 clássicos, talvez a perda de um título. Vocês estavam comentando aí sobre Rames Rodrigues também, o Zé Paes falou ali na matéria dele, Rames não viajou, mas a delegação e também a diretoria encararam isso com uma certa tranquilidade. E o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do Tricolor, até falou em determinado momento, se não der certo, em algum momento ele vai sair. Eu queria saber a opinião de vocês em relação às falas do Carpini sobre essa semana perfeita e também sobre a permanência ou não do Rames Rodrigues no São Paulo. Muito bem. E aí, Paulo e Garrafa? Então, sobre o Carpini, né, eu entendo que o grande mérito dele é que ele não quis, nesse começo de trabalho, Paulinho, colocar a assinatura dele, né, fazer um trabalho extremamente autoral. Ai, fez bem, viu, gente? Perfeito, né? Ele pegou aquilo que o Dorival deixou, a gente discutiu isso ontem no Mesa, né? Ele pegou aquilo que o Dorival fez, ele teve a humildade de se aproximar do Muricy, um cara extremamente vencedor dentro do São Paulo, e claro, construir a sua carreira a partir dessas oportunidades e desses títulos que vão chegando. Então o Carpini, esse para mim foi o grande acerto dele. Deixou a vaidade de lado, demonstrou humildade, conquistou elenco e o resultado está aí. E claro que ele vai ter o seu trabalho autoral, o tempo vai dar essa estrada para ele, isso é natural. Então acho que foi o grande acerto dele. E sobre o Rames, a diretoria, obviamente, ela nem quis polemizar nesse momento de conquista, mas algo não está legal, né? E se você parece que entrar no Instagram do Rames Rodrigues, acho que não tem nem foto dele com a camisa do São Paulo. O cara não tá nem aí com tricolor. Você viu ontem, tem um vídeo no canal do Instagram do São Paulo, do Lucas e do... É diferente, fugiu o outro que fez o gol fez o gol da Copa do Brasil, do São Paulo. Que tava lá na o Luan. O Rodrigo Nestor.
Cara, quando o Rafael pega o pênalti, a emoção daqueles... Vou chamar meninos, tá? Vou chamar meninos, mas já são homens, né? Daqueles caras ali, torcedores do São Paulo, mas sendo jogadores, foram até Belo Horizonte, só o Rames não foi. Então acho que já azedou o leite pro Rames. Ele não tá nem aí, né? Ele não tá nem aí com o São Paulo, então é que cuide da vida dele. Tem que estar junto, Paulo? Mas eu creio que tem que estar junto, sim. É até obrigação. É o grupo, né? É obrigação, é grupo. Você tá em prol de um objetivo importante, é uma final. Objetivo coletivo, não individual, é lógico. Né, Paulo? E ainda essa equipe do São Paulo, essa equipe do São Paulo é o coletivo. Você tem um jogador que se sobressai, que é o Lucas. Sim. No mais, é o coletivo que vem se sobressaindo. Como esse coletivo do São Paulo tá forte, mesmo sem o Lucas, que a gente sabe e aquilo que o Garrafa falou, é importantíssimo, porque o Carpini tá fazendo certinho. Na hora certa, ele vai conseguir implantar o trabalho dele. Isso aí. E é um cara inteligente. Eu tô vendo aqui o Instagram do Rames aqui, são pouquíssimas fotos do São Paulo. Logo no começo não tem foto dele no São Paulo aqui, só com a seleção colombiana, sabe? Mas enfim. que não deu liga.